Fala galera, beleza? Quem está falando é o professor Denis. Nessa aula vamos aprender como resolver sistemas de inequações do primeiro grau em Z, ou seja, no conjunto dos números inteiros. Vamos ver então como funciona isso na prática. Exercício 1. Em cada caso, determine os números inteiros que são solução do sistema. Então temos aqui um sistema de inequações do primeiro grau, com uma incógnita, certo? Então, aqui a gente não vai utilizar o método da adição, o método da substituição que a gente está acostumado a utilizar em sistemas, até porque esses métodos servem para a gente conseguir eliminar uma das incógnitas. Aqui não precisa eliminar uma das incógnitas, né? Só tem uma, então não faz sentido a gente tentar eliminar uma delas, a única que tem. Bom, mas algumas semelhanças tem sim com o sistema que a gente estava resolvendo, né? O sistema simples, 2 por 2, duas equações, duas incógnitas. Aqui é o seguinte, se a gente olhar a primeira equação, por exemplo, x mais y igual a 10, é uma equação que tem várias soluções. Existem vários pares de números x e y que satisfazem essa equação, ou seja, que a soma dá 10. Então pode ser 1 e 9, 2 e 8, 5 e 5, 6 e 4, 10 e 0. Tem várias possibilidades, tem infinitas possibilidades. Se pensar aqui nos números negativos, nos números quebrados também tem muitas soluções, né? Aqui a equação de baixo também, quais dois números subtraídos dão 2? Então pode ser 10 e 8, 9, 7, muitas possibilidades, né? Se a gente utilizar os números não inteiros também. Bom, mas o que é a solução do sistema? A solução do sistema é achar qual é a intersecção dessas respostas, ou seja, quais são os valores de x e y que satisfazem as duas equações, certo? E aqui nesse caso a solução é o par 6 e 4. Perceba que 6 e 4 dá certo na primeira equação, satisfaz a primeira equação, e 6 e 4 satisfaz a segunda equação também. Então essa é a solução do sistema. Então a gente vai usar uma técnica muito parecida aqui. Eu tenho uma primeira inequação, essa inequação aqui tem algumas soluções, né? Possivelmente infinitas soluções. E aqui a segunda inequação também tem várias soluções, infinitas soluções. Então o que a gente vai fazer? A gente vai resolver separadamente as inequações e depois ver o que elas têm em comum, certo? Então, nomeei aqui inequação 1 e inequação 2. Vamos resolver primeiro a inequação 1. A inequação 1 é uma inequação simples. Então, vamos aqui isolando o x, né? Passa esse menos 7 para lá, vai ficar mais 7 menos 3x, fica 4x. Passa esse menos 40 para lá, fica mais 40. Juntando com menos 4 dá mais 36. Divide os dois lados por 4, vai ficar que o x é menor ou igual que 9. Então, pensando nos números inteiros, que é o que o enunciado pediu aqui, existem infinitas soluções para essa inequação. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e assim por diante, certo? Então, essa inequação tem infinitas soluções. Bom, agora vamos ver a segunda inequação. Vamos deixar essa inequação aqui de lado, a gente já simplificou ela, vamos tentar fazer a mesma coisa com a segunda. Segunda inequação, 5x menos 4 maior que 3x mais 8. Então, vamos simplificar essa inequação aqui, passa para lá, vai ficar 2x maior que 12, x é maior que 6. Essa inequação sozinha também tem infinitas soluções. Pode ser o 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim por diante, certo? Bom, mas como a gente está resolvendo um sistema, não interessa só a solução da primeira, nem só a solução da segunda. Interessa aquilo que satisfaz as duas. Ou seja, eu estou procurando quais são os números que são menores ou iguais a 9 e também são maiores que 6, certo? Bom, dá para fazer essa continha aqui de cabeça, né? Mas caso você não tenha enxergado, aí a gente pode usar a reta numérica para ajudar aqui, Então, eu tenho aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bom, a primeira inequação, as soluções dela são números menores ou iguais que 9. Então, pode ser o 9 e também pode ser qualquer número menor que 9, né? O número inteiro tem infinitos, 8, 7, 6, 5, 4 e assim por diante. Para a segunda inequação, números maiores que 6. Então, usando os mesmos números aqui como referência, então maiores que 6. Então, eu fiz uma bolinha aberta para representar que não interessa o 6, só dele para frente. Então, para número inteiro, pode ser o 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. Bom, num sistema, a gente está interessado nas respostas em comum, na intersecção entre as respostas. Então, são os números de 6 até 9, sem incluir o 6 e incluindo o 9. Então, esses números aqui são 7, 8 e 9, certo? Então, o conjunto de solução dessa inequação nos números inteiros é 7, 8 e 9. Vamos ver outro exemplo aqui. Na letra B, a gente tem essa primeira inequação, a segunda inequação está no sisteminha. A estratégia é a mesma, né? Resolve as duas inequações separadamente e depois confronta as respostas. Então, aqui a única diferença é que as inequações são um pouquinho maiores, mas
a estratégia é exatamente a mesma, tá? Então, a primeira inequação, ó, já fazendo a distributiva aqui, vai ficar 6x menos 14 menos 5x, e fazendo a distributiva aqui vai ficar 9 menos 6x menos 2. E aí, simplificando essa inequação, a gente vai chegar que x é menor que 3. Então, as soluções da primeira inequação são todos os números inteiros, né? Nesse caso aqui, menores que 3. Agora, a segunda inequação, fazendo a distributiva, ó, 15x copia, faz a distributiva do menos 5, fica menos 20x mais 5, menor ou igual que menos 3x menos 3, menos 3x mais 4. Bom, e aí simplificando essa inequação aqui, a gente chega no final a x maior que 2, né? Lembrando aqui de um passo importante em inequações, ó, nesse momento eu cheguei a menos 2x é menor ou igual que menos 4. Então, como tudo era negativo aqui, principalmente a parte do x, como era negativo, eu multipliquei por menos 1. Então, quando eu multiplico por menos 1, troco o sinal e troco o sinal da desigualdade também, certo? Então, é importante, quando a gente multiplica por um número negativo, troca o sinal da desigualdade. Ó, era menor ou igual, virou maior ou igual. E aí chegamos que x é maior que 2. Bom, agora a gente tem que achar a solução do sistema, né? Para a primeira inequação, a gente viu que são números menores que 3. Então, tem o 2, o 1, o 0, o menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Para a segunda inequação, são números maiores ou iguais que 2. Então, pode ser o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e assim por diante. Bom, como é um sistema, a gente está interessado na intersecção das respostas que elas têm em comum. Então, são todos os números do 2 até o 3, incluindo o 2 e não inclui o 3. Bom, como só pode número inteiro, então só pode ser o 2 a solução desse sistema. Letra C, ó. Então, temos um outro sisteminha aqui. Aqui a gente vai ter uma novidadezinha, mas a estratégia é a mesma. Primeira inequação, segunda inequação, resolve separadamente. Resolvendo a primeira inequação, ó, simplificando essa inequação, a gente chega que x é menor do que 5 meios. Tá? Bom, nesse exercício, a gente está trabalhando com números inteiros. Então, quem são os números inteiros menores que 5 meios? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é localizar na reta numérica. Ó. 5 meios é 5 dividido por 2, que dá 2,5. Então, quem são os números menores do que 2,5? Né? Tem o 2, o 1, o 0, o menos 1, menos 2 e assim por diante. Bom, a gente já simplificou, depois a gente vai ver isso na reta numérica. Vamos resolver a inequação 2 agora. Ó. Resolvendo a inequação 2, fazendo a distributiva aqui do lado direito, simplificando a inequação, x para um lado, número para o outro, a gente chega que x é maior que meio, maior ou igual a meio. Bom, como são números inteiros, não pode ser igual a meio, então a gente vai usar só o maior que meio, né? Bom, e agora como chegar na solução do sistema? Ó, então, olhando na reta numérica, para a primeira inequação, eu tenho que pegar números menores que 5 meios. Então, 5 meios é 5 dividido por 2, dá 2,5. Então, ele está aqui, ó, 5 meios. E aí, eu estou interessado na inequação 1 em números menores do que ele. Então, tem o 2, o 1, o 0, menos 1 e assim por diante, né? Aqui na reta numérica fica mais visual, perceba, né? E aqui na solução 2, x é maior ou igual que meio. Então, o meio é 1 dividido por 2 dá 0,5. Está entre o 0 e o 1. Certo? Então, são números maiores ou iguais que meio. Então, para números inteiros, tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante. Bom, mas como é um sistema, a gente está interessado na intersecção dessas respostas, que elas têm em comum. Então, elas têm em comum todos os números do meio até os 5 meios, incluindo o meio, se possível, né? E sem incluir os 5 meios. Então, como a resposta só tem números inteiros, então as únicas intersecções, as únicas respostas em comum são 1 e 2. No item D, ó, então temos duas inequações, estratégia a mesma, vamos resolver separadamente. A primeira inequação, ó, fazendo a distributiva, isolando o x, chegamos a x é menor que 26 quintos. Então, deixa isso aqui paradinho, depois a gente olha na reta numérica com mais calma. A inequação 2, a mesma coisa, faz a distributiva, a gente chega em x é maior que 21 nonos. Bom, agora a gente tem que achar as respostas em comum, né? Então, perceba que nenhum número é inteiro aqui, a referência, né? Então, a gente vai precisar fazer bonitinho na reta numérica para não errar aqui, ó. Vamos lá. Primeira solução, ó. Então, a gente tem que localizar. Onde está na reta numérica o 26 quintos? 26 quintos é 26 dividido por 5. Ou seja, quantos 5 cabem no 26? Cabem 5 e sobra um pouquinho. Ou seja, esse 26 quintos ele é 5, alguma coisa, né? Exatamente dá 5,2. Mas como a gente está preocupado com os números inteiros, então nem precisa saber exatamente quanto que é. A gente sabe que é 5, alguma coisa. Ou seja, está entre os 5 e os 6, certo? E a inequação 1 quer números menores que esse número aqui. Ó. Então, são números à esquerda. Então, pode ser o 5, o 4, o 3, o 2, o 1, o 0, menos 1 e assim por diante.
Agora, na inequação 2, a mesma coisa. Ó. Vamos localizar esse número. 21 nonos é 21 dividido por 9. Quantos 9 cabem no 21? Então, cabem 2 noves e sobra um pouquinho. Ou seja, esse número é 2, alguma coisa. Se é 2, alguma coisa, está entre o 2 e o 3. Certo? E essa inequação quer números maiores do que esse número, do que o 21 nonos. Então, números maiores que o 21 nonos tem o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, assim por diante, certo? Bom, como é um sistema, a gente tem que achar soluções em comum. Então, são todos os números do 21 nonos até o 26 quintos. Então, nos números inteiros só tem 3, ó, que é o 3, o 4 e o 5. Essas são as soluções inteiras desse sistema. Na inequação E, é a mesma estratégia, só que agora vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque tem fração, né? Mas a ideia é exatamente a mesma. Ó. Inequação 1 e inequação 2 resolve separadamente. Como aqui tem fração, a gente tem que igualar os denominadores, achar as frações equivalentes. Depois que igualou as frações, ó, pode cortar os denominadores, né? E simplificando essa inequação, a gente chega a 3x é maior ou igual que menos 36, então x é maior que menos 12. Então, deixa essa resposta aqui parada. Vamos para o próximo. Ó. Na inequação 2, é a mesma coisa. Ó. Como tem fração, a gente tem que igualar os denominadores, achar as frações equivalentes. Igualou todos os denominadores, corta o denominador, simplifica a inequação. Chegamos a menos 5x é maior que 30. Então, lembre que como aqui é negativo, a gente multiplica por menos 1. Troca o sinal, fica 5x. Troca o sinal, fica menor. Troca o sinal, fica menos 30. Com isso, a gente descobre que o x é menor que menos 6. Então, x tem que ser maior ou igual que menos 12 e menor que menos 6. Então, vamos lá para as retas numéricas para a gente achar essas respostas. Ó. Primeira inequação, números maiores ou iguais que menos 12, aqui está o menos 12, maiores ou iguais que ele. Então, pode ser o menos 12, o menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4 e assim por diante. Né? E aqui, na segunda inequação, são números menores que menos 6. Então, coloquei uma bolinha aberta para representar que não pode ser o menos 6. Então, são todos antes dele. Ó. Então, tem o menos 7, o menos 8, o menos 9 e assim por diante. Bom, como é um sistema, a gente está interessado na intersecção, ou seja, o que eles têm em comum. Ó. Então, em comum, eles têm todos do menos 12 até o menos 6, incluindo o menos 12 sem incluir o menos 6. Então, a resposta fica menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, que o enunciado pediu só para números inteiros. E por último, o item F, ó, a mesma coisa, temos aqui a inequação 1 e a inequação 2, aqui é com frações, né? Então, a mesma estratégia, ó, vamos igualar o denominador, acha as frações equivalentes, corta o denominador, simplifica a inequação, e a gente chega aqui, 3x é maior que menos 26, então x é maior que menos 26 terços. A gente vai precisar localizar isso na reta numérica, né? Deixa isso aqui esperando, vamos para a inequação 2. Na inequação 2, iguala o denominador, corta o denominador, e simplificando a inequação, a gente chega aqui, x é menor que menos 1/7. Então, aqui ó, os números são quebrados, são negativos, então vale a pena a gente fazer com calma na reta numérica. Ó. Então, a inequação 1, então, vamos localizar onde está o menos 26 terços. Ó. 26 terços é 26 dividido por 3. Quantos 3 cabem no 26? Então, dá 8, né? Cabem 8 e sobra um pouquinho. Então, isso aqui é menos 8, alguma coisa. Né? Como é menos 8, alguma coisa, ó, então está entre o menos 8 e o menos 9, está por aqui. Esse é o menos 26 terços. E essa inequação quer os números maiores, então são todos à direita. Ó, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4 e assim por diante, certo? Agora, na segunda inequação, tem que ser menor que menos 1/7. Menos 1/7 é 1 dividido por 7, ó, dá 0, alguma coisa. Então, esse número é menos 0, alguma coisa, ou seja, está entre o menos 1 e o 0. Está por aqui, ó, menos 1/7, certo? Quase perto do zero. E aí, essa inequação quer números menores do que o menos 1/7. Então, são todos à esquerda aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante, certo? Bom, como é um sistema, a gente está interessado nas respostas em comum, na intersecção aqui. Ó. Então, a intersecção vão ser todos os números do menos 26 terços até o menos 1/7. Então, nesse caso, como só os números inteiros, né? Então, esses números serão menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Certo? Não entre o 0 está para fora, e não entre o menos 9 está para lá. Certo? Beleza, pessoal? Valeu!